Dando continuidade ao assunto sistema gás líquido multicomponentes, quero falar sobre o equilíbrio entre um gás e um líquido, quando parte deste gás é dissolvido em um líquido. Para falar desse tipo de equilíbrio citado entre um gás e um líquido, vou falar da lei de Henry, que esclarece a solubilidade dos gases em líquidos. Para falar dessa lei, observe o cilindro representado nessa figura, que já contém um certo líquido dentro, que eu vou chamar de solvente, e é a uma certa temperatura, dentro do qual também vai ser inserido um gás. Este gás ele vai ser solubilizado no líquido, ou também a gente diz que ele vai ser absorvido pelo líquido, né? E a solubilidade de um gás dissolvido em um líquido a uma determinada temperatura é diretamente proporcional à pressão parcial do gás acima do líquido. O que nos interessa calcular? A pressão que o gás exerce na fase gasosa ou fase vapor, que é na região que está acima do líquido, aqui, né? O que se representa o equilíbrio? O equilíbrio representa quando uma máxima quantidade desse gás inserido nesse recipiente é absorvido pelo líquido ou solubilizado nesse líquido. Só para relembrar um conceito que já viram, com o tempo, esse solvente, esse líquido, ele também vaporiza nessa temperatura até que a velocidade de vaporização se iguale com a de condensação, surgindo também, então, na fase gasosa ou fase vapor, vapores deste líquido. O que é uma solução de gás em líquido, né? Representado aqui na fase superior? Um exemplo é o refrigerante, que tem o CO2 dissolvido no líquido. E se sabe que a solubilidade de gás em líquido é função de pressão e temperatura, né? Mas o que a gente quer demonstrar aqui? Então, qual é a pressão exercida por esse gás na fase gasosa quando já tem uma parte solubilizada ou absorvida no líquido? E a gente vai considerar que aqui eu tenho duas fases. Uma fase gasosa superior, que na verdade é uma mistura gasosa, portanto, aqui e segue a lei do gás ideal, e a gente tem aqui uma segunda fase, que é uma solução líquida e considerada ideal. Como calcular a pressão do gás na fase gasosa, né? A pressão parcial do gás, que uma partezinha foi solubilizada, absorvida pelo líquido? De duas formas. Uma nós já vimos, como ele está presente numa mistura gasosa, eu posso calcular essa pressão parcial usando a lei de Dalton, que vale. Se é uma mistura gasosa e que segue a lei do gás ideal, segue a lei de Dalton, onde diz que a pressão parcial de um componente na fase gasosa é igual à fração molar desse componente vezes a pressão total do sistema. E, segundo a lei de Henry agora, essa pressão parcial, que é a pressão exercida, portanto, no equilíbrio, pela lei de Henry, ela é dada dizendo que ela é igual à fração molar desse componente na fase líquida, que é função, então, da quantidade que foi dissolvida, vezes uma constante, que é a constante da lei de Henry desse componente para um solvente específico, né? E representa, portanto, essa pressão no chamado equilíbrio. Assim, P representa a pressão do sistema, que é a pressão total. PI é a pressão parcial do componente do gás na fase vapor, na verdade, na fase gasosa, na mistura gasosa. YI, fração molar desse componente na fase gasosa, aqui escrita por vapor, mas se lembre que é na mistura gasosa. Xi é a fração do componente I na fase líquida, que representa a fração molar dele da fase dissolvida. H é a constante da lei de Henry para esse componente num determinado solvente.
Para ilustrar uma aplicação da lei de Henry, um exercício bastante simples e que diz assim: uma solução aquosa de H2S contém 2 gramas de H2S por litro de água. Estes 2 gramas representam a quantidade de H2S dissolvido na água. Então, para cada litro de água tem 2 gramas de H2S. Calcular a pressão parcial exercida pelo H2S na fase gasosa. Então, foi estabelecido o equilíbrio, uma parte do H2S está solubilizada na água. Para essa condição, foi estabelecido um equilíbrio em que na solução aquosa tem 2 gramas de H2S e ele quer que seja calculado a pressão parcial do H2S na fase gasosa pela lei de Henry ou pela aplicação da lei de Henry, onde é dado para a gente a constante da lei de Henry H igual a 483 atm por fração molar. Geralmente, essa constante é dada em função da pressão. Assim, para o cálculo, seguindo a lei, lembre-se que no equilíbrio, utilizando o conceito ou a equação da lei de Henry, diz que a pressão parcial no equilíbrio exercida por um componente I, que nesse caso é H2S, é igual à fração molar desse componente na fase líquida vezes a constante da lei de Henry, H. Portanto, a equação fica representada da seguinte forma, lembrando que uma fração molar é igual ao número de mols do componente dividido pelo número de mols total, sendo, portanto, o número de mols do componente dissolvido, que é o H2S, mais o número de mols de solvente, que é a água. Para o cálculo do número de mols, lembre que tem que fazer massa dividido por massa molar. A massa de H2S, 2 gramas, a massa molar dele, 34. Por litro de água, aqui foi dado um volume. Então, lembrando que tem que envolver o conceito da massa específica. A massa específica para a água é igual a 1 kg por litro, ou seja, 1 litro, 1 quilo. 1 quilo, 1000 gramas. Então, o cálculo da pressão parcial exercida pelo H2S na fase gasosa é dado pela relação entre os números de mols para ter a fração molar vezes o H, sendo, portanto, uma pressão na fase gasosa igual a 0,51 atm. Fica indicado agora um segundo exercício para vocês tentarem esquematizar e começar a resolver para a gente terminar e tirar dúvidas no nosso próximo encontro, que diz o seguinte: 10 kg de gás amoníaco, amoníaco é amônia, NH3, e 10 metros cúbicos de ar, medido a 20 graus Celsius e 760 ml de Hg, são colocados em contato com 50 gramas de água em um recipiente. Imagine que você tem um recipiente parecido com o que foi usado nos esquemas anteriores. E ele está te dizendo que tem 50 gramas de água lá já contido lá dentro e que vai ser injetado estes 2 gases. A amônia, aqui chamado de amoníaco, que a quantidade foi dada em quilo, e um certo volume de ar e foi indicado as condições de temperatura e pressão. Depois que é injetado estes 2 gases, o volume que é ocupado por essa mistura gasosa é igual a 20 metros cúbicos. Quando o sistema alcança o equilíbrio a 20 graus, então vai ser estabelecido o equilíbrio a 20 graus. O que é se estabelecer o equilíbrio? Uma quantidade da amônia que foi injetada, ela vai ser dissolvida na água, formando uma solução líquida de gás em líquido só de amônia. Considere que o ar é totalmente insolúvel na água. A água vaporiza um pouco até que se estabelece o equilíbrio. Então, vai formar uma mistura gasosa que vai ter uma certa quantidade de amônia no equilíbrio, o ar que foi injetado junto e uma certa quantidade de vapor de água que se forma determinando esse equilíbrio. E o que é pedido para calcular? É pedido para calcular a concentração do amoníaco ou da amônia na fase líquida, ou seja, a sua fração molar na fase líquida, a pressão parcial da amônia na fase gasosa e a pressão total do sistema. A pressão total do sistema é a soma das pressões parciais de todos os componentes que estarão no estado gasoso: o próprio ar, o vapor de água e a amônia que sobra
porque um pouco será dissolvido. Leve em conta que a relação de equilíbrio para a solubilidade do amoníaco, ou seja, amônia, em água no intervalo de composição correspondente, é dado pela expressão P igual a 1,414 vezes X. Quem é o P? É a pressão parcial da amônia na fase gasosa. A constante de Henry, considere que é para uma pressão em atm, e aqui é a fração molar da amônia que está na fase líquida, ou seja, é a quantidade dissolvida. Esquematizem esse exercício, comecem a tentar resolver, que será necessário algumas substituições, levando em conta as equações apresentadas, para que seja calculado os 3 pedidos: a fração molar, a pressão da amônia no equilíbrio na fase gasosa e a pressão total do sistema. E como mais uma sugestão, tentem também resolver o exercício 6.40 do livro do Felder e Rousseau, 2005.